Me marcaram na notícia da influencer que morreu de anemia falciforme. E essa notícia me deixa muito triste, porque é uma doença que a gente tem como prevenir. Cada vez que isso acontece, eu me sinto na obrigação de vir aqui e te alertar das situações que você que tem anemia falciforme precisa tomar cuidado. Eu sou a doutora Fernanda, se você ainda não está inscrito, é só se inscrever no canal. Vamos logo pro vídeo, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou explicar o que é anemia falciforme, depois eu vou te explicar o que pode acontecer se você não se cuidar e como que a gente previne as crises de anemia falciforme. Então a primeira parte é a anemia falciforme, o que ela é? A anemia, ela é uma condição genética hereditária que você pode herdar ou do pai ou da mãe. Você vai herdar os genes relacionados à sua hemoglobina. Quando a gente tem a doença falciforme, a gente herdou um gene do pai e um gene da mãe. Se você só tem o pai ou a mãe com o gene, você chama isso de traço falciforme. Quem tem traço não corre risco nenhum? Isso é mentira, eu já vou te contar no final do vídeo por quê. Então, o que acontece? Quando a paciente tem doença falciforme, ela vai ter uma hemoglobina um pouquinho mais baixa, e aí depende se ela é um SS, um S-beta ou SC, aí ele vai ter esse quadro de anemia e aumento da destruição das hemácias. E por que as hemácias destroem? Então, a nossa hemácia normal, ela tem a carinha de uma bala soft, que mais ou menos assim. Quando ela tem a forma de foice, ela fica com essa forma assim da foice. Quando uma hemácia tá pertinho da outra e ela é assim, né, nesse tipo um infinito, ela não encosta totalmente uma na outra. Quando ela tem a forma de foice, ela encosta totalmente uma na outra e isso forma os microtrombos. E quando que a gente tem que se preocupar em relação a esses microtrombos? Todas as vezes que a gente tem um quadro de infecção, quando a gente tem algum quadro de desidratação, quando tá muito frio, porque o vaso, aí aqui eu vou te explicar assim. A gente tem aqui o vaso normal, né? Então, o vaso tá normal, aí você tem uma hemácia aqui e uma hemácia ali. Quando tá muito frio, seu vaso tem uma contração, tá vendo? Ele fica mais fininho e aí aquelas hemácias que estavam aqui dentro, uma aqui e uma ali, elas têm mais chances de encostar uma na outra. E na anemia falciforme, o que acontece? Quando elas encostam, elas vão formar esse coágulo. Depois dessa etapa de comparar os diferentes tipos de doença falciforme, a gente vai para a segunda etapa, o que pode acontecer se você não se cuidar. Então, você pode ter uma crise grave de falcização. As 3 principais são infarto cerebral, normalmente na infância. Para prevenir isso, a gente usa o Doppler transcraniano. A gente tem a síndrome torácica aguda, que é o quê? Quando forma esses coágulos no seu pulmão. E o sequestro esplênico, que é quando todas as suas hemácias vão para lá e elas falcizam dentro do seu baço. Seu baço incha de tamanho e aí você tem essa perda aguda de hemoglobina. Às vezes pode cair 4, 5, 6 pontos. E isso é uma situação de complicação. Essas são as crises falcêmicas mais graves. A gente tem as crises falcêmicas, que são as dores ósseas, que são os infartos ósseos. Isso pode levar à lesão e deformidade do osso. Principalmente na SC, a gente tem necrose de cabeça de fêmur e de úmero, porque a paciente ela não vai ter uma anemia grave, vai ter uma anemiazinha leve, e acaba que ela fica fazendo essas crises de hemólise, ninguém se importa muito e vai causando lesão. Então a gente tem que monitorar as crises, principalmente através do nível de DHL, de bilirrubina, e monitorar também o nível da hemoglobina F, porque a hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, acaba te protegendo das crises. O paciente que tem uma anemia falciforme leve, ou mesmo que não tenha muitas crises, vai ter uma qualidade de vida muito próxima do normal. Quando tem muitas crises, a gente tem que tratar, e uma das formas de prevenir as crises é através da hidroxiureia, e a gente tem novas medicações que estão aí em uso ou lançamento. Além disso, a gente tem o Carticel, que é um tratamento ultra específico, né, para anemia falciforme, e também o transplante de medula óssea. O transplante ele é para ser usado na criança, então porque as melhores respostas elas acontecem na infância. Para finalizar, eu gostaria de contar o que a gente faz para prevenir. A primeira coisa que a gente faz é evitar desidratar. Então, se você vai correr uma maratona, vai fazer algum esporte de alto índice de sudorese, você tem que manter a sua hidratação no máximo possível e deve ser acompanhado de um especialista, principalmente uma nutricionista, alguém que possa te orientar a quantidade de água que você tem que beber durante aí esse exercício intenso. Não deve começar logo com um exercício muito intenso, deve monitorar seus índices antes e depois de fazer o exercício. Se você não quiser fazer o exercício muito intenso, é o que a gente acaba recomendando, mas às vezes tem alguém que quer, né, fazer uma maratona, então
a gente também tem essa possibilidade de fazer uma terapia direcionada. Quando você vai em alta altitude, a gente tem essa vasoconstrição. E aí é que mora o perigo no paciente que tem traço falciforme. Então ele pode fazer um sequestro esplênico em alta altitude. Por coincidência ou não, eu acabei atendendo nessa semana uma paciente que tinha traço e ela acabou indo para Cusco. Nem é super alto, mas ela fez um sequestro esplênico. Ela me contou que lá eles já estão acostumados a receber esses pacientes, já manejam clinicamente bem o quadro do sequestro. Mas normalmente o que a gente vê em literatura é a descrição de sequestro esplênico em alta altitude mesmo, né? Então quando vai para um vulcão ou quando vai escalar Everest, Kilimanjaro, esses montes bem altos. Um jeito de você testar se você tem ou não esse risco é subir uma montanha média e dosar seus níveis para ver se você está fazendo uma hemólise. Então, um jeito é fazer um treinamento, se você quiser também fazer esse tipo de esporte. Quando a gente previne, faz esse monitoramento, acompanhamento do doente falciforme, a gente evita a complicação cardíaca, renal e cerebral. E aí o paciente tem uma qualidade de vida muito boa e uma sobrevida idêntica à da população normal ou muito próxima disso. Se você gostou desse vídeo, quer deixar alguma sugestão, só deixar aqui. Se você conhecer alguém famoso que teve alguma coisa e você também tem dúvidas se tem a ver com a hemato ou não, só me marcar, eu dou uma olhadinha, pode ser que vire um vídeo por aqui. Até mais!